Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa terça-feira, hoje é dia 10 de novembro de 2020, uma terça-feira um pouco cinzenta, está nublado, madrugada choveu um pouco, mas a meteorologia está dizendo que vai ter chuva aí pela frente, vamos aguardar para ver, né, entre hoje e amanhã. Mas vamos começando aqui o nosso programa, olha, já estamos ao vivo, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, estamos transmitindo para as redes sociais, Rádio Guarujá AM 1550, página no Facebook, no Instagram, Rádio Guarujá AM, e também no canal do YouTube, Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá. E também pelos 1550, esse é o prefixo mais tradicional, é o prefixo que está aí há mais de 70 anos, são 74 anos que a Rádio Guarujá vai levando a você informação, entretenimento, prestando serviço. E também agora com a parceria que nós estamos com a TV Guarujá, estamos ao vivo, para você que é assinante da NET, estamos ao vivo no canal 11 da TV Guarujá e pela Guaru TV, aí em Vicente Carvalho, tá bom? Para vocês que nos acompanham no Itapema, Vicente Carvalho, vocês nos acompanham também pela Guaru TV. E daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo trazendo aí, você sabia, o Rubens Marcon trazendo também o Pense Nisso. E vamos ter hoje o assunto do dia, a partir das 9 horas da manhã, que nós vamos com o nosso programa até às 10. E às 9 horas da manhã começa o assunto do dia. Vamos ter aqui os nossos convidados participando aqui no programa. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá e um bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, Marcelo, eu quero já avisar os nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio, também quem nos acompanha em imagem, porque afinal de contas é o rádio que virou TV, estamos acompanhando pelas redes sociais, estamos em multiplataformas e também para aqueles que estão nos assistindo aí na TV Guarujá, no canal 11 da NET e na Guaru TV. Daqui a pouquinho uma entrevista muito importante que nós vamos fazer, temos um convidado para participar aqui no programa, o Dr. Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde aqui do estado de São Paulo. Então ele vai participar com a gente, o Dr. Jean, que é médico do Instituto de Infectologia de São Paulo e mestre em doenças infecciosas. E mais ainda, ele é secretário de saúde do estado de São Paulo. Então nós vamos conversar com ele, porque ontem foi já falado das 120 mil doses da vacina que vão chegar agora no dia 20. E com isso, parece que eu vou perguntar isso, Marcelo, para o doutor Jean. Não sei se é uma grande coincidência, está parecendo, mas não é possível ser uma coincidência, não é possível. Porque ontem mesmo a Anvisa declarou que está interrompendo os estudos da vacina que o Butantan, está até aqui, em todos os sites, a Anvisa manda parar estudos da vacina Coronavac. E o Instituto Butantan mandou uma nota oficial se sentindo surpreso, Marcelo. O Instituto Butantan esclarece que foi surpreendido na noite da segunda-feira com a decisão da Anvisa e que está apurando em detalhes o que houve com o andamento dos estudos clínicos da Coronavac. O Butantan informa ainda que está à disposição da agência reguladora para prestar esclarecimentos. Então, quer dizer, a Anvisa toma a decisão e o Butantan sabe pela imprensa. E detalhe, o que está acontecendo hoje na Anvisa, é importante, a imprensa maldita vai começar a falar sobre o assunto, porque nada hoje fica mais escondido. O que está acontecendo? Técnicos dentro da Anvisa que não comungam com o mesmo pensamento negacionista do presidente Jair Bolsonaro estão sendo trocados na Anvisa. Entendeu? Estão sendo trocados dentro da Anvisa. Quem não pensar igual, que não der valor à cloroquina, aquela outra medicação que ele tanto está falando agora, ele fala muito sobre essa medicação. Inclusive, hoje ele postou, o presidente agora de manhã cedo, já postou aqui nas suas redes sociais, falando de um trabalho que está sendo feito
Quer dizer, é um trabalho mal feito, né? Mas paciência, ele acha que é um trabalho bem feito. É a nitazoxanida, é isso mesmo? Nitazoxanida, não é isso? Que é o tal da Anita, esse remédio. Então, o presidente coloca aqui de manhã que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quer dizer, deveria ser o Ministério da Saúde, mas ele trabalha ao contrário, né? Parece um personagem do Maurício de Souza, Marcelo. Não sei se você já leu, no gibizinho Maurício de Souza, tem um personagem chamado do Contra. Já viu esse personagem? Um garotinho que chama do Contra. É o nome do personagem ali do gibizinho da Mônica, do Cebolinha e do Cascão. Então, tudo ele é do Contra. Então, aqui é do Contra. Então, tem que trabalhar com o Ministério da Saúde e trabalha com Ciência e Tecnologia. E aí, ele está aqui falando que está buscando, olha, 2.000 buscou entre 2.000 medicamentos a nitazoxanida como remédio de reposição cientificamente demonstrado no tratamento precoce da Covid. Está falando aqui de testes realizados com a BCG, desenvolveu testes diagnósticos sem reagentes. Ele fala de um monte de testes que esse ministério vem falando e termina assim, olha, o ministro Marcos Pontes e o presidente Jair Bolsonaro, desde fevereiro, ao lado da ciência no combate à Covid-19. Não é verdade, não. Não é verdade. O presidente Bolsonaro não está trabalhando junto com a ciência. Ele trabalhou com aquela tiazinha do enxofre. Ele trabalhou com aquele povo que ia ali no cercadinho. E ele disse no começo que, é bom lembrar, isso aqui não é verdade, não. O presidente Bolsonaro disse lá em fevereiro, ele estava nos Estados Unidos, ele foi a Miami, lá no encontro com Donald Trump. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Me corrija se eu estiver errado. Ele foi lá com Donald Trump, num evento. Foi ali que quase toda a equipe dele pegou o coronavírus. Eles desenvolveram a Covid. Quase todos que tiveram naquela comitiva. É que eles esconderam um monte. Alguns não teve como esconder, como o Fábio Weingarten, então não pôde esconder. Mas outros foram escondidos. E vários pegaram ali a Covid-19. E o presidente, lá em Miami, ele disse que esse era um vírus que estava sendo noticiado de maneira errônea, como fake news, pela imprensa internacional. Tá aí, é só pegar a matéria, tá aí o presidente falando isso. Quando ele chega no Brasil, aí ele diz que não é bem assim, que era só uma gripezinha, lembra do pronunciamento dele na televisão? Em rede nacional de rádio e televisão? Gripezinha, resfriadozinho, ele com um histórico de atleta não ia pegar, e pegou. E quem tinha mais de 60 é que estava mais propenso a morrer, os mais jovens não morreriam, os atletas também não morreriam, e estamos aí com mais de 160 mil mortos entre idosos... E a tendência é de subir, né, irmão? Não, idosos, jovens, atletas, de tudo quanto é natureza, e lamentavelmente. Então o presidente não trabalhou com a ciência. A ciência dizia desde o início que a hidroxicloroquina não era a chave para se tomar alguma medida em relação ao Covid-19. Não tinha segurança. Ele passou a agir como balconista de farmácia. Pegou ali e começou a fazer campanha com aquela caixa da hidroxicloroquina toda quinta-feira nas suas lives. Passou a fazer isso. A ciência, ela provou e continua provando até hoje que o uso de máscara é um bloqueador. É um bloqueador. O distanciamento social é muito importante. Lavar as mãos. O que o presidente fez? Não usa máscara, não se distancia, e eu acho que ele não lava as mãos, ele passa a mão naquele nariz o tempo todo e cumprimenta as pessoas. Ele andou com a ciência? Não andou com a ciência. Então, quando ele põe aqui hoje na sua página aqui, de uma rede social, o ministro Marcos Pontes e o presidente Jair Bolsonaro, desde fevereiro, ao lado da ciência no combate à Covid-19. Isso é conversa. Isso é conversa. A história do Jair Bolsonaro, do presidente, em relação à Covid-19, foi a pior possível. A postura dele em relação à doença foi a pior possível. Foi a pior. Foi mais ou menos parecido com o Trump. O Trump mandou os americanos usarem desinfetante. O Trump mandou os americanos. Pagou o preço caro aí, ó. Perdeu a eleição. Perdeu a eleição.
Se tivesse uma eleição hoje no Brasil, Marcelo, eu sou capaz de apostar, se tivesse eleição à presidência da República, o Bolsonaro talvez perderia. Se fosse hoje. Eu não sei, viu, Hermínio? Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que hoje ele perderia, porque ele foi muito mal avaliado no quesito como ele lidou com a pandemia. Como é que ele lidou com a pandemia? Como é que ele lidou com a doença? Ele lidou muito mal. É o que aconteceu com o Trump. O Trump estava bem avaliado. Só que quando veio na eleição, tudo veio à tona. E aí mostrou o Donald Trump ali, totalmente descoberto. E ele mostrou o caráter dele, a índole dele em relação à pandemia, às mortes, que nos Estados Unidos já passaram mais de 200 mil. Então ele se portou muito mal. Então pagou um preço muito grande. Se lá nos Estados Unidos fosse a eleição fosse popular, fosse eleição direta mesmo, o cidadão, ele perderia no voto popular. É que ele está perdendo ali apertado naquele colégio eleitoral, mas assim como ele perdeu para Hillary Clinton, ele também não se elegeria lá em 2016, porque também no popular, na votação dos cidadãos americanos, ele também perdeu 3 milhões e 400 mil votos, ele perdeu. Ele não ganhou, ele ganhou no colégio eleitoral. Dessa vez ele perde no popular, porque o Biden passa dos 4 milhões, e perde no colégio eleitoral. Se fosse aqui no Brasil, pelas pesquisas, o que mostram, a avaliação do presidente nesse momento não é boa, está crescendo, mas não é boa. E o modo como ele lidou com a doença, as pesquisas mostram que as pessoas não gostaram da forma como o presidente lidou. Tanto é que hoje o presidente está correndo contra o tempo para dizer que não. Ele andou junto com a ciência. Não andou junto com a ciência. Quem tem memória não cai nesse discurso. Mas não andou. E agora o que acontece? A Anvisa está trocando seu quadro técnico. Por que será, hein? Está trocando o quadro técnico. Vazou lá em Brasília que aqueles que não concordam, porque qual é a ideia agora do governo federal? Como a Coronavac, essa vacina, ela está mais adiantada, é criar todas as dificuldades. Você imagina, a Anvisa lança para a imprensa que os estudos sobre a vacina Coronavac foram suspensos, mas não avisa o Butantan. Como é que pode isso? Como é que pode uma coisa dessa? Você tem que avisar o interessado, a quem está trabalhando com a vacina. E o Dimas Covas está aguardando, a última informação que foi encaminhada aqui para a gente, que ele está aguardando o Ministério ele entrar em contato, né? Lá, principalmente o Butantan informa aqui, que ainda está à disposição da Agência Reguladora Brasileira para prestar todas os esclarecimentos. E hoje, a partir das 11 horas da manhã, haverá uma entrevista coletiva na sede do Instituto. Porque realmente é aquilo que a gente comentava antes, vai politizar. Lamentavelmente, não deveria. Em outros países isso não está acontecendo, mas no Brasil está acontecendo. Porque como o presidente não acredita em vacina, nem da de Oxford ele acredita. Ele acredita nenhuma vacina. Não acredita. Ele acredita no enxofre, ele acredita na hidroxicloroquina, ele acredita no ozônio, entendeu? Ele acredita nisso, ele acredita que atleta não morre, pega Covid e não morre, que só os velhos é que morrem, que o novo não morre, sobrevive. Então, quer dizer, ele acredita nessas coisas. E ele pratica essas coisas. Que máscara não serve para nada. Lembra do decreto que ele fez? Desobrigando usar máscara no comércio, nas escolas e em templos religiosos. O presidente foi derrubado pelo Congresso Nacional. A Câmara derrubou essa proposta nefasta, infeliz que o presidente fez. Agora ele dizer que ele caminha com a ciência, nunca caminhou com a ciência. O vírus era a imprensa internacional que criou. Lá em fevereiro o presidente disse isso lá em Miami, ao lado do Trump. E chegou aqui no Brasil a equipe dele toda contaminada com coronavírus, com a Covid-19. Lamentavelmente. Bom, Marcelo, vamos só aguardar aqui o Dr. Jean Gorenstein. Hermínio, eu acabei de receber uma informação por parte da assessoria da só um minutinho, então Saúde. só um minutinho, Marcelo. Vamos fazer o seguinte, vamos girar aqui a nossa janela comercial.
da abertura aqui do Bom Dia Cidade e já voltamos aqui. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. 1550, Guarujá AM. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Pastor Ricardo Madureira, 14200. Professora Elizabeth Turma das 8, 14588. Professora Rosângela Lima, 14333. Professor Pedro Menezes, 14111. Rafael Tamburos, 14777. Vote nos candidatos do PTB. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho, na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Onde quer que a gente vá, só dá Guarujá. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE, o governo federal reforçará as parcerias para que os sistemas de ensino garantam o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A PNEE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular, em escolas regulares inclusivas, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a equidade e a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nada supera a força do trabalho. Muda a vida, faz tudo melhorar. Com Walter Suman, o futuro é seguro. O doutor veio pra nossa gente cuidar. Guarujá tá mais bonita, mais segura nas mãos do doutor. A luz da cidade acende no povo, o orgulho, o respeito voltou. Foi vencendo desafios, cuidando da cidade e das pessoas. Guarujá já melhorou, pode escrever, ainda vem mais coisas boas. Já embalou, deixa embalar, confirma o 40, avança meu Guarujá. Já embalou. Coligação vencendo desafios, cuidando da cidade e das pessoas. PROS, PP, PDT, PT, MDB, PL, PTC, PSD, PCdoB, Solidariedade, PTB, PSC, PSB, PV. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, olha, 8h37, vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã. E daqui a pouquinho, eu anunciei agora, Marcelo, anunciei o Dr. Jean Gorenstein. Eu estou conversando aqui lá com o Palácio dos Bandeirantes, e é uma coisa assim, que é natural que isso esteja ocorrendo, né? Porque a Anvisa lançou, olha a notícia que nós estamos dando agora, e que o Brasil inteiro está sabendo, porque ontem à noite, das 10 horas em diante, a notícia era essa. A nossa entrevista com o Dr. Jean Gorenstein já estava agendado desde tarde, quando o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo estava dando a notícia das 120 mil doses da vacina que vão chegar agora em novembro. Então nós iríamos conversar hoje aqui com o Dr. Jean. Vamos até aguardar um pouco mais, Marcelo. Provavelmente depois das 9 horas, vamos aguardar. Ele entrou agora, o governador chamou para uma reunião, e é óbvio, com uma notícia bomba dessa, né, onde a Anvisa manda parar os estudos da vacina Coronavac. Qual o motivo?
Agora, o motivo que estão alegando é que teve um dos que foram que foi feito o teste da vacina, essa pessoa morreu. É mais ou menos aquele exemplo do que aconteceu com a de Oxford. Vamos lembrar, na vacina de Oxford, os estudos também foram parados, os testes, porque alguém morreu e que usou a vacina. Então precisa descobrir se essa pessoa que morreu do quê? Porque usou a vacina? Porque foi atropelado? Teve um infarto? O que aconteceu? Então precisa ver o que está acontecendo. Então é isso aí. Agora, a Anvisa não disse nada para o governo do estado, nem para a secretaria, nem para o Butantan. Principalmente, o mais interessado seria o Butantan. O que aconteceu? Apenas há essa possibilidade, é uma hipótese, é algo extraoficial, de que alguém que usou a vacina veio a óbito. Agora, do que ele veio a óbito? Porque usou a vacina? Não houve uma investigação, né? Então, mas foi feita a investigação? Outra coisa, foi comunicado o Instituto Butantan? Olha como é que está essa politização. Não vamos fazer mais as manchetes, que já avançamos o tempo. E a grande manchete do dia, hoje para o Brasil, é isso. Primeiro, as 120 mil vacinas, 120 mil doses da vacina que chegam agora em novembro. Professor Luiz Paulo, deixa eu colocar o professor Luiz Paulo aqui nessa conversa. Vamos lá. Vou colocar o professor Luiz Paulo por aqui, Marcelo, que é interessante ver o posicionamento do professor Luiz Paulo. Porque é lamentável a Anvisa agir dessa maneira, pegar todos de surpresa. Né? Ô, professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Olá a todos. Bom dia. Você vê, né? O que acontece? A Anvisa trata desse assunto dessa maneira. E nós estamos sabendo aqui, de fontes seguras, que lá dentro da Anvisa está sendo trocado técnicos, porque são técnicos que não comungam com o mesmo pensamento do presidente em relação à vacina, em relação à doença. Porque tem que pensar igual o presidente. É cloroquina, é a nitazoxanida, é o enxofre, é o ozônio. Medicamentos sem nenhuma comprovação científica. É o Marcos Pontes metido pelo meio. Inclusive hoje aqui nas redes sociais já comentei que o presidente falou aqui que ele, Marcos Pontes, desde fevereiro ao lado da ciência no combate à Covid. Não é verdade. Não é verdade, o presidente. Pelo contrário, ele e Donald Trump andaram longe da ciência. Não usam máscara. O presidente Bolsonaro não usa máscara. Ele já até falou que o uso de máscara não é necessário. E a ciência já provou que é necessário. É um bloqueador. Distanciamento social. Ele não pratica o distanciamento social. Quando o nariz dele está com aquela coriza, ele passa a mão no nariz e cumprimenta lá os seus apoiadores. Está do lado da ciência? Não, não está do lado da ciência. Não está do lado da ciência. E esse Marcos Pontes, lamentavelmente, está aí para manter o seu emprego. A gente compreende, né? A gente compreende bem. A gente compreende, eu compreendo muito bem o porquê. Muito bem, o professor, o que você achou disso, professor Luiz Paulo? Bom, aí eu vou ter que parece que eu estou mudando de assunto, mas não estou. Eu não tenho como deixar de falar da situação da estabilidade do servidor público, da situação da gente ter uma série de carreiras de Estado em que o chefe eleito por um período ele não possa mexer. E muitos técnicos da Anvisa, por exemplo, mas a gente poderia citar outras áreas do serviço público, são vítimas dessa situação de terem a indicação política, né, e não podem, eles podem ser relocados. A chefia, alguns deles dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária são concursados, mas a chefia deles é temporária. Então eles voltam para o cargo e colocam um chefe que esteja alinhado com o pensamento do presidente. É lamentável isso. Veja, não é uma situação
muita gente vai falar, mas isso não pode acontecer. Tanto pode que está acontecendo. Né? Não deveria. Quem tem a caneta assim, na mão tem essa condição. Luiz Paulo, é assim, Luiz Paulo. Não deveria. Poder pode. Não deveria. Não deveria, mas... Não deveria. Até porque a Anvisa... Ele tem a caneta na mão. A regra foi feita nesse... A agência foi construída dessa forma. Então a agência precisava ser mudada. Mas isso não é uma coisa que tenha que ser feita agora. Isso é uma situação sistêmica. Então, mas não deveria, mas acontece. Você vê que o próprio presidente ele mudou. O ministro da Saúde, né, já é o terceiro, e agora esse último, agora o Pazuello, ainda continua doente, ainda não se restabeleceu, porque não é fácil você lutar contra a Covid-19, embora ele tenha dito para agradar o presidente naquela entrevista horrorosa que eles fizeram ali, sem nenhum distanciamento, sem nenhuma proteção, sem nada. Isso porque o presidente diz que atua junto com a ciência. E lá com o Pazuello fez tudo errado, e o Pazuello não consertou isso com o presidente, não teve coragem, ele não tem coragem, um general 4 estrelas, nativa, não é um general da reserva, nativa ainda, não teve coragem de chegar para o presidente, o senhor precisa ficar lá e eu fico aqui. Ou senão o senhor vamos fazer isso por videoconferência. Ou o senhor venha de máscara, eu também estaria usando máscara. E está aqui o álcool em gel. Quer dizer, nem isso o Pazuello fez. O Pazuello quis contar aquela história da carochinha para agradar o chefe. Quis agradar o chefe. Não, eu já estou usando azitromicina, já fiz uso da hidroxicloroquina, da azitromicina e mais não sei o quê. Conversa, usou nada. Ele vai usar o que o médico mandar ele usar. Olha lá o problema que ele teve. Já por 2 vezes ele teve que voltar ao hospital. Voltou agora, segunda-feira de novo. Teve que voltar ao hospital. Não é brincadeira. Quem teve a Covid, quem tem, sabe o que é. Sabe o problema que é a Covid para quem tem. Mas é muito interessante a gente observar quando o presidente vai visitar alguma unidade militar, por exemplo, a Academia de Agulhas Negras lá em Resende, no sul do Rio de Janeiro, ele é o único que está sem máscara. O chefe do Estado-Maior, o comandante da academia, todos os cadetes, todos os oficiais lá estão com máscara. E agora, fazer o quê? A mesma coisa, ele passou por Campinas, da SPSEX, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a mesma coisa. Ele passou por unidades da Marinha, ele passou pela Academia da Força Aérea em Pirassununga, todas as unidades militares que eu ouvi nos últimos 6 meses, todos os militares, do mais graduado general até aquele praça que está ali temporariamente, todos estão com máscara o tempo todo. Isso é que ele não acredita no vírus. Não adianta ele escrevendo agora, porque agora ele tem que ter uma corrida, porque como ele dançou nessa história, ele foi um grande perdedor com a derrota do Trump. Então agora ele tem que correr para mostrar para pessoas, para todo mundo, que ele é um cara bacaninha, que ele é legal. Não, eu tô com a ciência e tal. Tá nada, não tá com a ciência coisa nenhuma. Construir outra imagem. Olha o que ele mandou, porque... Mas olha, Hermínio, eu preciso fazer um registro aqui. Você critica e não deixa de ter uma razão o astronauta Marcos Pontes com relação à sua atuação. Mas veja que a atuação dele, enquanto ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, face ao coronavírus, é bastante limitado. Quem tem o condão de conduzir pesquisas mais profundamente sobre vacina, sobre o vírus, sobre a tipologia e tudo mais, é o Ministério da Saúde. Ele, enquanto ministro de agências financiadoras e fomentadoras de pesquisa, como a FINEP, por exemplo, ele fez bastante coisa com relação a isso. Eu posso dizer porque eu acompanho todo dia as ações, só que o que ele pode fazer é bastante limitado. Entendo que você tenha reservas com relação a isso. Muita gente da Força Aérea não gosta dele pela atitude que ele teve, passando anos sendo treinado para ser astronauta e por não conseguir um comando, ele foi para a reserva, ele pediu a reserva e foi vender travesseiro, né? Eu até entendo que muita gente tenha esse pensamento que ele não foi leal com quem lhe treinou e tudo mais,
mas a atuação dele enquanto ministro da Ciência e Tecnologia foi bastante produtiva, buscando financiamento para as áreas afins. Mas aí é outra história. Não, aí é outra história. Ele que vem a público falar dessas áreas afins que ele está trabalhando. Porque até agora ele não falou de área nenhuma. Ele só fala daquilo que o presidente quer ouvir. Ele só fala da tal da Anitta, desse remédio, a nixazotadina, só fala disso e um pouco mais de cloroquina. E não tem comprovação nenhuma, e que a vozinha dele, quando pegou Covid, também tomou. Então o Marcos Pontes está envolvido nisso, para agradar o presidente, que é um negacionista, é só isso. Ele deveria estar falando mais sobre tudo isso que você está dizendo aí, que ninguém compreende. O que hoje a preocupação hoje do cidadão brasileiro é o coronavírus. Como é que vai ser enfrentado isso aí? Como é que voltamos a ter uma vida, entre aspas, normal? Como é que vamos voltar? É isso que está interessando. E agora o Brasil entrou nessa discussão horrorosa, né, dessa esquizofrenia ideológica que está aí, a esquizofrenia ideológica. Olha a Anvisa o que está fazendo hoje. A Anvisa, antes de botar na imprensa o que ela descobriu, ela tinha que comunicar ao Butantan. O Butantan foi pego de surpresa, vai ter reunião daqui a pouco. O Dr. Jean Gorenstein ia ter uma entrevista agora com a gente, está cancelando aqui, já recebi aqui, mas está cancelando a entrevista, porque foi chamado lá no Butantan, lógico, tem que participar, no Instituto Butantan, claro, para resolver. Porque agora a Anvisa vai falar... Olha só como é que ficou agora o ruído. Vem a Anvisa, diz uma coisa, agora o Butantan, com toda a parte, com todo o corpo clínico, técnico, e juntamente com o pessoal que faz a Coronavac, Marcelo, como é o nome? O laboratório é o Sinovac. Sinovac. Agora eles vão com a parte técnica e clínica, porque precisa investigar para ver do que a pessoa morreu, se morreu, o que aconteceu, por que ela está... E não tudo aquilo que eles colocaram. Eles colocaram lá que a pessoa fica. Quer ver? Ó, evento, a Anvisa colocou assim. Isso é preocupante, porque a Anvisa amanhã, aquele almirante lá, ele tem que se desconfiar, hein? O almirante está por trás, ele é o cara quando ele quer... Almirante Barra. Ele quer insistir muito numa seriedade e ele está no meio de um fogo cruzado. Porque ali tem um fogo cruzado entre o presidente Bolsonaro e o João Dória. É uma queda de braço. O Bolsonaro não vai querer dar para o Dória esse título para ele, não vai deixar ele tirar proveito. Porque... É só ver a resposta do Bolsonaro nas redes sociais ontem, após a definição da Anvisa. Então, então o que ela está relacionando? Olha como é que é grave o que a Anvisa ela está falando aqui. Cadê aqui? Ela fala que a nota diz, evento adverso grave. Então, o evento adverso grave, o que pode ser? Pode ser a pessoa sofrer paralisia, a pessoa sofrer... deixa eu pegar aqui, que é muito longo, né? Que eles fazem um texto enorme para depois chegar, então, nessa interrupção do porquê que interromperam os estudos. É estudo, não é produção de vacina, é o estudo da Coronavac. Então, lamentavelmente, no Brasil vai ser politizado. Vamos esclarecer uma coisa, Hermínio. As campanhas nacionais de vacinação, muitas vezes, isso eu tenho 2 filhos pequenos, né, então eu posso falar. Algumas vezes eu fui levar para vacinação e a pessoa que vai aplicar pergunta eventualmente, ele tem alguma reação alérgica, ele tem alergia a ovo, porque uma parte da cultura da vacina foi feita a partir de ovos, de galinha. Outras vezes perguntam se ele tem alergia a algum agente específico. Então, assim, reação alérgica à vacina, nenhuma vacina é 100% hipoalergênica. Algumas pessoas terão alguma reação adversa
claro, não tão graves, né, como foram listadas pela Anvisa, que parece um filme de terror que ela coloca aí, né? Tomar vacina vai acontecer isso tudo contigo, e não é verdade. Também tem isso. A questão, eu vejo isso muito com os alunos quando a gente está estudando o mapa, que o mapa ele mostra algumas coisas, mas ele deixa de mostrar outras, né? Então, quando você coloca uma vacina, todos os possíveis efeitos colaterais que ele pode ter numa parcela pequena da população, você está causando pânico, você está propagando, na verdade você está fazendo uma propaganda contra a vacina como instituição. Então é um desserviço de saúde pública que se faz. Uma pena. E tem mais, viu, Hermínio Luiz Paulo? As pessoas que testam a vacina, uma vacina experimental, há fases na evolução da vacina, na composição da vacina. Se há algum efeito adverso, a pesquisa é paralisada. É feita a investigação. A vacina de Oxford, que o governo federal celebrou um protocolo de intenção, teve que parar uma fase, teve que parar o seu estudo para investigar uma possível anomalia. Isso acontece, está dentro do cronograma. Fizeram um carnaval em cima da vacina da Coronavac, essa que é a verdade. Não, mas tudo isso, Marcelo, você tem razão, tudo por isso... exemplo, que também teve que ser paralisada a pesquisa deles. Mas tudo isso é feito por conta da política. A gente tem que deixar isso bem claro para os nossos... Sim, quem está nos acompanhando na TV Guarujá, na Guaru TV e aqui pela rádio, que tudo isso é a política. Se não fosse a política, nenhum deles estaria preocupado aí se a vacina dá certo, não dá certo, estão nem querendo nem saber. Você pode ver, a vacina contra a febre amarela, ninguém se envolveu. E olha, teve relatos de pessoas que morreram, pessoas que ficaram ruins e tal. A vacina do H1N1, um monte de gente passa mal, mas é assim, não é política. O problema do Bolsonaro é que ele está preocupado com o que o João Dória vai capitalizar com isso para 2022. O que ele vai capitalizar politicamente sobre isso para 2022? Porque assim, ele conseguiu já colocar na ruína o Witzel. O outro possível adversário dele seria o João Dória, sem dúvida. Agora, ele também, o que aconteceu, e nenhum dos que ele está apoiando para as capitais, como prefeito, estão indo bem. Você pode ver que ontem, já o Russomano em São Paulo, a pesquisa mostrou que ele já caiu, o Bolo já está em segundo lugar. Quer dizer, aonde E o Russomano está desesperado, a equipe dele já está correndo até Brasília para tentar tirar uma foto, fazer uma imagem para capitalizar a imagem do presidente. É o pior dos cenários que o candidato podia fazer. As pessoas não vão responder. Você pega no Rio de Janeiro a Marta Rocha, o crescimento que ela teve nas últimas 2 semanas, ela é a pior adversária que poderia ter pro Marcelo Crivella. Marcelo Crivella estava rezando, né? Desculpe a piada aqui, né? O fato dele ser bispo da Universal, mas ele estava rezando para que o adversário dele fosse o Eduardo Paes, porque aí eu escolher entre o incompetente e o corrupto. Agora, com a Marta Rocha, ele está dobrando, ele está pulando miudinho, viu? Porque é uma adversária que não tem nenhuma sombra sobre nenhuma parte de gestão. E ela vai para o segundo turno, hein? O Crivella dançou. Ele é um prefeito de um mandato só. Ele dançou, ela vai para o segundo turno. É uma onda que está acontecendo no Rio de Janeiro, ela vai para o segundo turno, Crivella dançou. Acabou. É simples assim. E olha, na minha opinião, ainda acho que o cenário de pesquisa e tudo mais, quem tem demonstrado uma evolução nos números de intenção de voto crescente, de uma forma muito sustentável, não é o crescimento, não são pequenos crescimentos, é um crescimento contínuo, é o Márcio França. Então eu não vai para o segundo turno também, vai o Boulos. Superando ainda nesses 5 dias. Ele está com 10%. Não sei se vai tá com 14%. O Boulos está com 14% e crescendo. O Boulos está com todas as pesquisas. O Boulos 14% crescendo. O Bruno subiu 6 pontos.
E o Márcio está lá com 10%. Vai ser difícil. Vai ser parada difícil. O Guilherme Boulos conseguiu a chamada onda. Essa onda, quando a pessoa consegue, é muito complicado segurar. Nós já vimos isso aqui no Guarujá. A onda laranja com a Antonieta. Nós vimos aqui no Guarujá. Como é que aconteceu lá em 2008. Enquanto ficaram comemorando a vitória aqui na frente, ela vinha a onda aqui atrás. E veio crescendo e tomou, e na última semana virou e acabou. Mas vamos lá, professor, para fechar... Nos Estados Unidos, a onda do Biden. Exatamente, acabou. Mas vamos lá, professor, o que você vai falar aqui no programa? Já falou muito, mas o que você vai falar que nós queremos te ouvir mais? Você já ouviu a expressão mão e contramão, não ouviu? Mão e contramão. Já ouvi. Mas você sabe a origem dela? De jeito nenhum. Vamos saber agora com o professor Luiz Paulo. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Bom, a gente tem uma expressão que é muito comum para nós aqui no Brasil, que é a mão e a contramão, quando a gente está falando do fluxo de veículos numa rua, numa avenida, né, até numa estrada. Mas de onde vem essa ideia de mão? Afinal de contas, a gente está falando de roda, a gente está falando de caminhada, né? Pois bem, por incrível que pareça, a ideia da mão e da contramão surgiu antes do automóvel. 1847, começo do Segundo Reinado, a gente tem uma movimentação de carruagens, de carroças muito intensa na cidade do Rio de Janeiro. E era tão grande que o governo do município neutro, é assim que era chamado o antigo Distrito Federal na época do Império, fez um edital, né, estabelecendo que algumas ruas e algumas avenidas elas só tinham um sentido de tráfego. Então as carruagens só podiam ir numa direção, não podia ter o que a gente chama de contramão, né? Mão e contramão. E aí, para facilitar isso, foram instaladas nas esquinas figurinhas com uma mão indicando com o dedo para onde deveria ir. E isso ficou durante quase todo o Segundo Reinado. Foi só a partir da década de 1890, quer dizer, o comecinho da República, que se substituiu a mãozinha por setas. E aí, a ideia ir no sentido que a mão apontava, ou contramão, foi estabelecida, né? Então, essas placas com as setas, elas vão surgir quase 40 anos depois do estabelecimento da plaquinha na cidade do Rio de Janeiro, que tinha a seta com o dedinho assim apontado a direção que você tinha que andar e proibindo, né, a direção que você não deveria andar. Daí é que surgiu a expressão que a gente usa pelo Brasil inteiro de mão e contramão. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, a curiosidade que move o mundo, está aí o professor Luiz Paulo. Professor, já nos falamos daqui a pouquinho no assunto do dia, e o assunto vai ser a vacina. O doutor Lucas Suman vai estar com a gente também, e nós vamos comentar mais sobre essas questões da vacina, que esse é o tema que interessa a todos os cidadãos nesse momento, porque está todo mundo esperando uma vacina. Esperando. E a vacina, quando parece que vem um alento, por exemplo, a da Pfizer, vem um alento, aí vem a Anvisa e vem com uma informação assim. O que pegou mal para a Anvisa, que está pegando mal, que isso mostra que tem dedo do presidente lá, tem dedo, mas ele vai dizer que não, ele vai negar, vai dizer que não tem, vai empurrar lá pro almirante lá, tá tudo certo, mas tem dedo dele. É que eles deram a notícia ontem às 10 horas da noite, né? É isso que é o problema. Uma agência séria não faria isso, faria depois. Avisa primeiro o interessado, depois você dá a notícia. Eles não, já deram direto. Lembra o Sérgio Moro, que ele mandava para Globo? É a mesma coisa. Uhum. É a mesmo esqueminha, entendeu? Você se lembra dos boletins do coronavírus? O boletim do coronavírus que o Ministério da Saúde soltava só às 10 da noite? Às 10 da noite. Mais ou menos isso também. Não, e queriam esconder os números, né? Eles queriam esconder os números naquele momento. Morrendo mais de 1.200, 1.300 pessoas por dia, infelizmente. E eles querendo jogar para 600.
Lembra que o Pazuello fez isso? Continuam fazendo isso, viu? Não. Se você entrar no site do Ministério e escarafunchar, você vai ver que os números de mortos pelo coronavírus são muito distantes daqueles do consórcio de imprensa no qual o G1, a UOL, Folha, Estado de São Paulo participam. Verdade. Mas muito bem, já voltamos já com o professor Luiz Paulo aqui no assunto do dia. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Vote em vereadores do PSOL. Clara Gurgel, 50.500. Inclusiva, feminista, popular. Guarujá tem opção. Bibiano do Rabo do Dragão, 50.050. A defesa das comunidades tradicionais. Guarujá com mais saúde. Wellington, 50.222. Vote nos vereadores do PSOL. Guarujá tem opção. Vote 50. Vote PSOL. Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 9 da manhã, você nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram e canal do YouTube. Você também sintonizando aí os 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse prefixo é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada. São 74 anos que a Rádio Guarujá vai levando informação e entretenimento prestando serviço. E também você que nos acompanha pela TV, nossa parceria com a TV Guarujá, canal 11 da NET, e a Guaru TV, a MCN Carvalho. Olha, a Baixada Santista registrou 389 casos e 8 mortes da Covid-19. Então tá aqui, ó, são 60 já total, 63.599 e 2.244 óbitos. O ranking das cidades continua Santos sempre na frente, com 23.452 casos confirmados e 698 óbitos. Depois vem São Vicente, com 459 óbitos e 7.541 casos confirmados. Então, toda atenção é uma prioridade, né? Você dá toda atenção, todo cuidado é pouco. Usa máscara, não abra mão de usar máscara. A máscara é um bloqueador. Lave bem suas mãos, use álcool em gel e mantenha um distanciamento de 1,5 m a 2 m. Isso é a cura? Não. Isso te protege. São medidas para te proteger. É só isso. E tem que fazer. Nós vamos até surgir a vacina, até descascar esse abacaxi aí da vacina, porque agora virou um tremendo abacaxi, porque nunca vi uma coisa dessa, uma discussão. Deveriam estar se discutindo a solução do problema. Não, estão criando problemas, não é brincadeira não.
Olha, em Praia Grande, tem um shopping center, o mais famoso lá de Praia Grande, está abrindo 680 vagas em empregos, né, temporários para o final do ano. Quem está precisando trabalhar, então os interessados podem se cadastrar pelo site lá do shopping. Como é o nome do shopping lá, Marcelo? Eu não quero abrir aqui a página, senão eu vou acabar perdendo tempo aqui. Litoral Plaza. Litoral Plaza. Eu estou vendo só a logomarca dele, não identifiquei. Litoral Plaza Shopping, estão lá na Praia Grande, então os interessados entra no site do Litoral Plaza Shopping ou vai lá no local e entrega o currículo. As contratações já começam esse mês agora, então você tem que correr, porque senão você pode perder. São 680 vagas. Deve ter uma fila. Deve estar. Só tem que se preparar, né? Deve estar uma fila daquelas, não? Deve estar uma fila. Mas vale a pena, né? É isso aí. Mas vamos em frente aqui, né? Vamos em frente com o Bom Dia Cidade. Olha, o TRE tinha uma questão lá em São Vicente envolvendo lá o Pedro Gouveia. Então o TRE, ele reverte indeferimento da candidatura do Pedro Gouveia à Prefeitura de São Vicente. Então agora ele pode concorrer. Então está lá habilitado agora, né? Deferiu, está habilitado para concorrer o Pedro Gouveia. É isso aí. Isso é uma coisa, né, Hermínio, que é inconcebível, né? No meio de uma campanha eleitoral, o TRE indefere, depois volta à normalidade a campanha. Quer dizer, isso confunde a cabeça do eleitor. Isso é um desserviço para o eleitor brasileiro. Muito bom. Olha, o que nós estamos comentando aqui no programa, o governador está dizendo aqui, né? O governador está mencionando aqui a desconfiança que ele está tendo da interrupção. Está aqui a matéria. Olha, é lamentável, né? Não, o governador está desconfiado com o que está acontecendo aqui. A interrupção, então gera desconfiança aqui do governador João Dória, né? João Dória. Então, não é fácil, não é brincadeira, não. Meu amigo, não é fácil. Nós vamos ainda ver muitas cenas desse capítulo, lamentavelmente. Deixa eu chamar o Rubens Marcon, que vem trazendo Pense Nisso. No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon. Bom dia, Emílio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aleph. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, Eu Amo Guarujá. É um lugar onde muita gente procura, principalmente turista, para gravar as recordações do Guarujá. E aí, quem não ama o Guarujá? Está cada dia mais bonito o nosso Guarujá. Eu digo nosso porque é nosso mesmo. Mas hoje eu quero falar de uma coisa chamada decisão. Você é daquelas pessoas que tomam decisões rápidas ou demora muito para tomar uma decisão? Na vida, a decisão é muito importante. Quanto mais rápido a gente decidir, melhor é para nós. Veja bem, tem algumas decisões que fazem parte da nossa vida e a gente não observa. Por exemplo, o nosso coração decide a cada segundo, a cada 10º segundo, a pulsar ou não. E isso são decisões. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, está aí o Rubens Marcon, que vem trazendo aí o Pense Nisso, né? Muito bom. Deixa eu trazer uma matéria aqui do repórter Fernando Santos, que ele fez da USAFA lá da Enseada, é isso, né, Baixinho? É isso mesmo? Da USAFA da Enseada? Da Cidade Atlântica. Da Cidade Atlântica. Vai ficar próximo da UPA da Enseada. É isso aí. Vamos passar essa matéria do Fernando Santos. Nossa equipe de reportagem está aqui na Enseada e vamos falar sobre saúde. A USAFA, que é utilizada pela comunidade aqui próximo à barreira de João Guarda, ela tem por volta de 100 pessoas utilizando ela diariamente. Pensando na melhoria, pensando no maior conforto e em todo o atendimento, aqui a UPA está tendo um aumento de mais 750 metros quadrados numa obra de quase que R$ 1.300.000, proporcionando à população a ter um complexo muito maior. A antiga sede na Cidade Atlântica é uma sede que é cedida pela Associação dos Moradores. Então, assim, o município vai ganhar e muito
com essa sede nova. Primeiro pelo tamanho, que ela é bem maior, com isso vai ter mais consultórios, a gente vai conseguir ampliar o número de atendimentos. E só benefícios para o município. Todos os serviços serão feitos nessa unidade, então atendimento pediatra, clínico, a pesagem do programa Bolsa Família, aleitamento materno, ginecologista. Toda a comunidade vai ser atendida aqui num único espaço. Bom, e a Thaís, além de enfermeira, como eu falei no começo, também é diretora de atenção básica. E essa atenção vai ser dada a quais bairros aqui ao entorno? Fala pra gente, Thaís. Enseada, Cantagalo e a Cidade Atlântica. A gente atende toda a população desses bairros. E assim, lembrando que como a unidade é maior, hoje a gente atende na unidade sede 100 pacientes por dia. Mudando para a unidade maior, pode ser que a gente consiga ampliar ainda mais esse número de atendimentos. Mais consultórios, mais ambulatórios, mais procedimentos, mais profissionais, né? Aqui a gente está vendo que a obra está a todo vapor, mas lá continua o atendimento, então, até terminar aqui? Isso, os atendimentos continuam normal, lá na Avenida Cidade Atlântica, das 8 às 17, e o final das obras está previsto para o segundo semestre de 2021. Mas podem ficar tranquilos que a gente vai estar informando a população que estão indo no posto, a gente vai dar dando as orientações. Nossa gratidão, nossa homenagem ao trabalho dos profissionais da área da saúde, parabéns, e quem com certeza agradece é a população, Thaís. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Muito bem, tá aí, muito importante, né? A área da saúde aqui em Guarujá sendo bem, tendo bons investimentos. Se falar em saúde, o atendimento humanizado, ele é muito importante. A Beatriz Damasceno, ela fez uma matéria sobre a brinquedoteca ali no Panda Rodoviária. Vamos acompanhar essa matéria? A Provida, né, juntamente com a enfermeira Rita e o nosso gestor, o Márcio, se empenharam para fazer essa brinquedoteca, para fazer essa festa, então a gente deve muito a eles. A gente ficou muito feliz porque é uma coisa que vai ficar, né? A gente aproveitou fazer a festa e já deixar montada a brinquedoteca para as crianças, né? Eu acho que as crianças já vêm para cá com um problema de saúde, com medo de tomar injeção, e quando elas encontram um espaço acolhedor como esse, minimiza o sofrimento, né? Eu acho que isso aqui é importante. A gente sabe que o mês de outubro, na realidade, é um mês dedicado às crianças. Também estamos inaugurando hoje a nossa brinquedoteca, que vai ficar permanente, para que quando eles venham, muitas vezes eles vêm, ficam sentados esperando, não tem muito o que fazer, o tempo não passa. Então a brinquedoteca, na realidade, é deles, para que eles possam se divertir, brincar, porque a gente sabe que criança é isso. Então, quando elas estiverem esperando ali um resultado de exame para tomar a medicação, elas podem brincar e até descontrair um pouco, né, amiga? Isso, muitas vezes elas esquecem da dor, elas esquecem do probleminha que elas têm. Então, assim, a brinquedoteca é justamente para isso. Na realidade, esse espaço, ele está dentro da UPA, só que na realidade esse espaço, ele é da população. Então, assim, a população, ela tem que realmente cuidar, tomar cuidado, procurar manter os brinquedos em ordem. A gente vai sempre procurar. A gente fez um protocolo de higienização dos brinquedos. A ação que está sendo feita agora, implantando essa brinquedoteca e a biblioteca para leitura, né? Isso aí é uma ação mais a somar ao bem-estar da criança, que está sempre aqui passando com a gente. E sempre é um momento igual de tensão da criança, né? Um momento que a criança está fragilizada, isso aqui vem a tranquilizar, vem a somar o bem-estar e o acolhimento mesmo das crianças, né? Então, assim, vai ser de grande ganho, sim, grande valia, tá? A gente já está tendo o resultado que foi implantado hoje, foi oficiado, mas assim, a criança está se divertindo mais, já está chegando no consultório com outro espírito, já mais tranquilas, né? Então isso ajuda bastante, sim. Gostou? Sim. Você já está se divertindo? Sim. Você que escolheu esse desenho no rosto? Sim. Ai, eu adorei, tá combinando com a sua roupa, né? Sim. Você vai ficar aqui brincando agora? Sim. O que você estava comendo? Algodão doce. E tá gostoso? Sim. Essa é a menininha do sim, então tudo é sim. Tudo é sim, Marcelo, é tudo muito... Criança é assim mesmo, né? Criança, você tá, principalmente quando tá perto de doce, né? Se fosse não, era não, né? Não.
Não, mas é assim. Tá bom, tá bom. Acho que o Guto, Luiz Paulo, deve fazer isso também, né? Cadê o Luiz Paulo? Não, ele é mais, vamos dizer assim, o vocabulário dele é bem maior. Ô menino pra falar, viu? Ah, Não me diga isso. Não me diga. Ele fala muito? Não me diga. Não pode ver o microfone e começa a falar, começa a perguntar. Então aí eu não sei que ele puxou. Eu também não sei. É filho de peixe, peixinho, Não tem jeito, não. Doutor Lucas já tá por aí, não? Doutor Lucas Suman, bom dia, doutor Lucas. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá, bom dia, Hermínio, Marcelo, professor Luiz Paulo, um prazer estar com vocês aí. Bom, o Gabriel ainda não tá falando, né? Então, quer dizer, não pode nem dizer nem sim nem não ainda, né? Pelo menos eu acredito isso, né? Mas já dança, eu vi ele dançando com uma musiquinha, com um jingle. Eu vi também. Então tá bom, tá tudo certo aí, doutor Lucas? Os plantões, como é que estão aí? Graças a Deus, tudo em paz, trabalhando bastante. Inclusive hoje estou de pós-plantão. Aproveitei das 7 às 8 para dar uma descansadinha para poder estar inteiro aqui participando do programa não é com fácil, vocês. Não. A noite agitada. Vida de médico, a gente tem que sempre valorizar muito porque não é fácil, hein? Não é brincadeira não. A vida que vocês têm, assim, esse desprendimento, né? Por mais que muitas vezes você pode até ficar meio chateado com o médico e tal, mas é um desprendimento que eles têm, né? Eles estão ali. Às vezes você quer que o médico esteja sorrindo o tempo todo. Um plantão dura quanto tempo, doutor Lucas? É das 7 às 7, né? A gente entra às 7 horas da noite, eu, no caso, entre às 7 da noite e sair às 7 da manhã. 12. Mas muito variável. Tem colegas que fazem 36, 48 horas. Aí é para quem aguenta. Aí, já pensou? 12 horas. 12 horas já é difícil. E outra coisa, né? Não é 12 horas assim, que nem o Baixinho outro dia ficou aqui na rádio reclamando que dobrou, né? Ele faz 4, você faz 4, 5? 5 horas. 5 horas eu falo assim. Quantas horas você faz aqui na rádio? 5? Não, você... Quanto? Não, aqui 18 horas. Você fica... Não, você não fica 18 horas aqui na rádio. Então, para com isso aí. Você não fica 18 horas na rádio. Você chega às 6 horas da manhã, é isso? E fica até meio-dia. Aí você dá uma paradinha, 6 horas. Eu tenho informação que ele tem uma cama aí na rádio. Já. Mas aí depois... Então, a diferença do teu plantão aqui na rádio é que aqui você toca Bruno e Marrone... o Bruno Marrone tá com o Roberto Carlos e tal, um Julio Iglesias. Aí você vai ali, né? Agora, o médico, meu amigo, o médico chega o camarada estrupiado lá. Ih, rapaz, aí é cada coisa, não é brincadeira. Eu fiquei uma madrugada, quando meu pai passou muito mal, viu, doutor Lucas? E, inclusive, quem deu muita orientação do que fazer naquele momento foi o seu pai, que me ajudou a gente naquela madrugada, né? Lá em 2011. E eu liguei para ele, era umas 3 horas da manhã, porque ele... Olha só a minha audácia, né? Ligar às 3 horas da manhã. Mas ele estava ali, ele acorda cedo mesmo. Aí ele dorme pouco, aí ele falou, ele orientou do que devia fazer. E ali eu vi vários médicos. Enquanto estava atendendo ali, meu pai daqui a pouco parava, chegou uma emergência. É isso, né, doutor Suma? É isso mesmo? Chegou uma emergência, tem que correr lá, né? Aí você dá uma ajeitadinha ali no paciente, encaminha a medicação e vai correr para atender a emergência. É uma tarefa, fácil. Não é fácil, hein, doutor Lucas? O médico emergencista são desafios a cada momento e a gente não sabe o que vem pela frente. Exatamente. Muito bem, mas vamos lá. O assunto do dia hoje, doutor Lucas, até ontem eu mandei para você sobre a questão das vacinas. Eu falei, o tema hoje vai ser a questão das vacinas. Só que o caldo entornou, né? Porque a Anvisa, ontem, 10 horas da noite, mandou parar os estudos da vacina aí do Butantan, a tal da Coronavac, porque apareceu ali um problema. Apareceu um problema. Né? Inclusive, olha, o que eu comentei hoje, desde cedo, no Bom Dia Cidade, o Reinaldo Azevedo também está comentando aqui. Ele está falando, olha, a ação da Anvisa deixa suspeita de uso político da agência. Toda aquela suspeita, aquela cobrança, eu me lembro que o Almirante lá, quando foi dar entrevistas em algumas emissoras de televisão,
Aí ele se coloca daquele jeito, né? Parece uma pessoa engessada, totalmente engessada. E militar é uma desgraça, né? Quando está quando tá num cargo público, né? Não deveria ser. Mas fica ali todo engessadão, querendo mostrar autoridade. Autoridade. Mas não é autoridade. A Anvisa está sendo infestada lá de gente para mudar, com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. A realidade é essa. E já estão se descobrindo que muitos técnicos estão sendo mudados porque não pensam igual o presidente em relação a nada, a vacina, ao coronavírus, a hidroxicloroquina. Não pensa igual. Não pensa igual. Nós já vimos isso no INPE no começo do ano passado, né? E acabou. Não está pegando fogo na Amazônia. O presidente queria fazer um voo, depois desistiu, né? Chamar o pessoal fazer um voo. Você já vê, não está pegando fogo em nada aí. Chamou os embaixadores. Não, é um absurdo tudo isso aí, né? E lamentável. Então, agora o Butantan, agora às 11 horas da manhã, eles vão ter uma reunião. Penso dessa maneira. Se a Anvisa ela tomou a decisão de suspender por algum motivo, deveria ter comunicado o Butantan primeiro. Agora eles vão discutir o motivo. E se o motivo não for válido? O que vai ficar é a primeira informação. Dá margem. Não, que vai ficar a primeira. para judicializar. Não, vai ficar a primeira informação. Ah, é porque morre, é porque morre, fica aleijado, fica isso, fica aquilo. Que é o que a Anvisa está dizendo. Então, quer dizer, é complicado esse negócio. Como é que você está vendo? Se a Anvisa não conseguir comprovar as suas alegações, dá margem para o Instituto Butantan judicializar e pedir um mandato de segurança para continuar as pesquisas, senão vai perder material genético. Aí você vê que a coisa está tão politizada. Eu acho que o brasileiro tem que abrir bem os olhos em relação a isso. Aí o presidente Bolsonaro já se manifestou sobre o assunto. Já se manifestou, já disse, ganhei do Dória, ganhei do Tucano. Mas ganhou o quê? Eu tô com a mensagem dele aqui no Facebook. Leia aí, ô Marcelo Castilho. Pode ler. Vamos lá, então. A pessoa aqui, e ele tem o mesmo nome do Dr. Lucas, hein? Ele perguntou se a ciência dissesse que o Coronavac seria seguro e iria imunizar a população, se o Brasil iria comprar e produzir a vacina. Aí o presidente respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Bom, não foi ele que escreveu. Claro. Tá falando uma terceira pessoa. Aqui, então, deve ser o maluquinho beleza lá do Rio de Janeiro, aquele vereador meia boca, que é o filho dele, né? O Carlos. Da Lua? Nem sabe quem nasce no estado de Ele não sabe nem decorar o recinto dele, né? O presidente manifestar isso na rede particular dele fica ruim para a Anvisa. Vai ficar ruim para o Almirante, que é o diretor lá da Anvisa. Vai ficar ruim para ele. Porque o presidente já está dizendo aqui que é morte, invalidez e anomalia. Espera aí, como é que ele sabe disso? Quer dizer que ele soube antes do que o Butantan? É meio complicado, hein? Então tá aí. Ô, doutor Lucas Suman, como é que você viu? Ele conseguiu com a Anvisa porque ele queria com a Polícia Federal, lembra? Ele queria ter informação antes. É Luiz Paulo Suman agora também? Luiz Paulo Suman? Eu tô vendo aí, você tá mesmo... Você abraçou a mesma ideia, hein, Luiz Paulo? Eu tô vendo, já te vi. Eu já te vi, você já foi visto. O baixinho falou, olha, você viu aqui o Luiz Paulo aqui no Facebook? Aqui? Olha só. Como é que você... Depoimento dele? Luiz Paulo. Mas vamos falar. Direto. Vamos lá. Mas fez muito bem, viu, Luiz Paulo? Você fez muito bem. É assim, é respeitada a sua opinião, você fez muito bem. Estamos numa democracia, eu posso exprimir meu apoio e minha opinião a quem eu achar que mereça, né? Só na rádio não faz isso. Na rádio não faz isso, senão me complica. Senão me complica. Porque nós tomamos de jeito nenhum. Quem fez foi você, aliás. Quem me expôs foi você. Eu não falei nem de A nem de B. Foi o baixinho. Deixa eu dar crédito. O baixinho, qualquer coisa. Foi o baixinho ou foi o Heitor? Não, meu nome. Qualquer... Não, baixinho. Quem se sentir prejudicado. Eu vou dizer aqui, quem se sentir prejudicado, não tem problema. Meu nome é Emerson Nascimento. Pode entrar com uma ação, tá tudo certo. Meu nome é Emerson Nascimento. Bom, doutor Lucas, vamos falar aqui desse assunto que é muito sério. E aí, como é que você está vendo todo esse imbróglio, toda essa questão em torno da vacina? Como é que você viu?
Hermínio, se realmente for comprovado que tem intervenção política na Anvisa, realmente tudo passa a ser muito lamentável, né? Inclusive eu vi hoje pela manhã uma entrevista do Dimas Covas relatando que ele ficou sabendo que as pesquisas com a Coronavac foi suspensa através da imprensa, ou seja, ele como um dos maiores cargos do Instituto Butantan não teve ciência, não tomou ciência que havia sido suspensa por conta de uma intercorrência, que ele relatou que foi uma morte não causada especificamente pela vacina. Inclusive ele fez uma comparação, se tem uma pessoa que está fazendo teste da vacina, está no grupo de teste e eventualmente tem um acidente automobilístico, não dá para a gente colocar a causa da morte como a vacina. Isso é óbvio, né? Agora, mais outro indício de uma informação vinda do presidente da República, vazada, que deixa mais suspeitas ainda e piora a situação da Anvisa. Isso põe em xeque a credibilidade de uma agência reguladora tão importante para o nosso Brasil como uma instituição, né? Então, realmente, se tiver mais intervenções políticas nesse momento, acaba sendo lamentável e a gente precisa ficar muito atento a isso. Não é fácil não é brincadeira. O que nós estamos querendo é a vacina. A gente está querendo a vacina, não tem jeito. Eu sempre comento isso aqui, assim como desde o início se buscou uma saída, o que fazer com a Covid-19, então o momento agora era de ter uma vacina. Eu assisti uma entrevista, viu, Luiz Paulo, do Dr. Jean Gorenstein, foi até na CNN ontem. Hoje ele estaria com a gente aqui no programa. Porém, com essa virada aí que teve, ele tem que dar atenção, porque ficou algo muito esquisito nessa história. Então tem que dar atenção mesmo. Mas o que chama atenção também, Hermínio, assim, a gente não pode pensar única e exclusivamente em viés. Levanta suspeita? Sim, realmente levanta suspeita de ter algum viés ideológico, político no meio do assunto aí. Mas, por outro lado, é importante a gente saber que a vacina de Oxford também recentemente teve os seus estudos suspensos por conta de uma intercorrência. Isso é normal. Durante a fase de testes de qualquer medicamento ou qualquer vacina que esteja em fases de estudo para ser liberada para o mercado, isso é comum. É óbvio que isso está sendo levado a toda essa discussão, porque a gente precisa dessa vacina com uma certa urgência, então a imprensa está cobrindo isso com dando bastante enfatização a esse problema. Mas isso eventualmente é normal, até que se descubra o motivo que o estudo foi suspenso, eles investigam e aí posteriormente retoma, assim como foi retomada a vacina de Oxford. Muito bom. Então, Luiz Paulo, pode falar. A gente tem uma pesquisa da Johnson & Johnson também que foi suspensa no com a da Coronavac. Então, veja, essa normalidade da testagem das vacinas, ela não pode ser colocada agora, porque a de Oxford aconteceu algo muito semelhante há menos de um mês e não houve estardalhaço, não houve... eu não vi... Agora, desculpe se eu quero polemizar desse jeito, mas eu não vi o João Dória fazendo... olha só, vai tirando o presidente não funciona. Sabe, eu não vi isso. É de uma infantilidade, é de uma falta de decoro. Eu vou utilizar agora a fala do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no primeiro debate com o presidente Trump, que o Trump não deixava o Biden falar, não deixava responder. Num determinado momento, o Biden coloca as duas mãos na bancada, olha pro mediador e fala: isso é tão pouco presidencial. E a gente tem esse presidente fazendo essas coisas tão pouco presidenciais todo dia. É uma pena, né? Agora, doutor Lucas, vamos lá. O que você acha que... Como é que vai ser possível convencer, eu não vou nem mais usar a expressão conscientizar, mas convencer a população quando essas vacinas chegarem aí, porque vão ser várias vacinas. Está se falando, a Coronavac está aí na crista da onda, porque essa briga, essa queda de braço entre o Dória e o Bolsonaro. Mais ainda do Bolsonaro para com o Dória.
que o vê como um grande inimigo, é declarado inimigo mesmo. Entendeu? Declarado inimigo. Pode Nunca até... antes na história a gente viu uma guerra tão abertamente declarada entre um governador e um presidente da República. Eu realmente estou surpreso com isso. Nunca vi mesmo. Uma guerra mesmo, coisa assim de garoto de 10 anos brigando por causa de um pirulito, por causa de uma paçoquinha, uma coisa... Não, a gente já teve políticos que se odiavam. Eu lembro do Figueiredo e Aureliano Chaves, presidente e vice-presidente, que um não podia ficar na mesma sala que o outro, que começavam a se xingar, mas nunca em público. Nunca uma discussão, uma beligerância pública. Não é fácil não é brincadeira. Mas como fazer? Como é que vai ter que ser feito daqui para frente, Dr. Lucas Suman, essa questão do convencimento da população para o uso que é seguro das vacinas? Eu acredito que isso aí é ao longo do tempo, Hermínio. Terão outros resultados que devem ser publicados, terminando os estudos de fase 3, avaliando realmente a aprovação para uso comercial dessa vacina. Isso aí deve ser feito também por parte do poder público, uma propaganda mostrando a segurança e eficácia da vacina, para que as pessoas, de maneira progressiva, possam ir aceitando receber a vacina. Muitas pessoas já querem assim que forem liberadas. Outras pessoas têm, obviamente, seu certo receio, seja ele por conta de ser o fato da vacina chinesa, seu receio ideológico, enfim. Mas eu acho que, aos poucos, isso deve ser quebrado por uma série de atitudes por parte do governo e, obviamente, mostrando os resultados nas últimas fases do estudo, mostrando segurança e eficácia. Acho que com o tempo a gente consegue quebrar isso. Hoje eu tinha aqui uma pergunta, Marcelo, até preparei aqui para fazer para o doutor Jean Goreckstein, viu, doutor Lucas Suman? Qual a diferença entre eficácia e a resposta imunológica? É a pergunta que eu ia fazer para ele, que eu não entendo disso. Realmente eu não entendo. Eu acho que o jornalista tem que ficar cada um no seu espaço, no seu quadradinho ali. Então quem tem que falar disso é o médico. Doutor Lucas, você tem como explicar para nós a eficácia e a resposta imunológica? Porque é o que se está querendo dessas vacinas aí. O que seria isso? Hermínio, eu vou tentar fazer uma síntese geral aqui, não vou ser muito específico, isso aí envolve muito estatística. Sim. A eficácia é o poder da vacina no sentido de causar a imunização naqueles pacientes que estão sendo estudados. Então, é a porcentagem das pessoas que estão conseguindo ter a sua resposta àquela medicação de maneira eficaz, ou seja, se a vacina funciona ou não no grupo de pacientes estudados. A resposta imunológica diz individualmente a cada paciente se ele está tendo uma quantidade de imunoglobulinas, que são as células de defesa do organismo, que estão efetivamente respondendo àquela vacina que foi administrada. Basicamente isso, Hermínio. Tá. Ficou claro aí, Luiz Paulo? Sim. A situação a eficácia se o tempo de resposta que o organismo tem com relação à vacina é o suficiente para impedir que a pessoa fique doente. E aí a resposta imunológica é assim, se você consegue ter na sua biblioteca, vamos dizer assim, imunológica, o registro daquela doença. A gente sabe que a vacina é feita a partir de vírus, de bactérias, enfim, do agente causador da doença inativado, né? Se você consegue registrar isso e consegue replicar isso em tempo para ter uma resposta para impedir a sua infecção, a sua doença. Muito bem. Olha, 9h36, nós vamos na nossa janela, precisamos fazer nossa janela comercial. Estamos ao vivo pela TV Guarujá, canal 11 da NET, para você que é assinante, também da Guaru TV, aí em Vicente Carvalho. É a parceria que a Rádio Guarujá ela concluiu, né, concretizou esse ano. E também estamos nos 1550 da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional,
São 74 anos da Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestando serviço. E mais as nossas redes sociais que você está nos acompanhando, tanto no YouTube, canal do YouTube, Facebook e também no Instagram. Em dois minutinhos, mais ou menos, nós já voltamos aqui com vocês. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá é primeiro em sucesso. Pra cidade ficar bem legal, pra abrir mais vaga no hospital. Investem no Mirante, saúde onde é que fica? Sem água no bairro, mas tem pra burguesia. Pro melhor da cidade tá aí a pessoa. É 28 e boa. Guarujá tá um caos e já sei minha escolha. É 28 e boa. Pro melhor da cidade tá aí a pessoa. Alô, 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 nação santista. O radar está. A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Sábado, 14 de novembro, tem a 21ª rodada do Brasileirão. Santos e Internacional se enfrentam na Vila Belmiro. Transmissão a partir das 3:30 da tarde, aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Os melhores shows é a Guarujá que traz. Não perca, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na Guarujá AM, programa Vidência no Ar, com a apresentação do Padre Cândido Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Guarujá AM. Guarujá. Olá, sou Josafá dos Docinhos, 10.002. Trabalho, Educação e Esporte com Rodrigo Barbosa 10. Acredito que nossa cidade precisa de inovação, mas para isso preciso do seu voto. Acredite, Ed 10400, Rodrigo Barbosa Prefeito 10. Saúde, mais esperança no coração, Guarujá com mais orgulho. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, até às 10 horas da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, o assunto do dia. Está dentro aqui do nosso programa, estamos TV Guarujá, quem é assinante da NET Canal 11, também pela Guaru TV, em Vicente Carvalho, Rádio Guarujá, e as nossas multiplataformas, né? Instagram, YouTube e Facebook. Muito bem. Dr. Lucas Suman, algo que a gente percebeu e a gente tem comentado sempre aqui, tanto eu como o Marcelo Castilho e o professor Luiz Paulo, sobre esse momento da pandemia, que houve um desgaste muito grande com toda a sociedade. Todo cidadão se sentiu muito desgastado, estressado. E algumas doenças começaram parece que, a se manifestar um pouco mais. Na tua área, que é a área de cardiologia, isso teve um aumento? Como é que foi? Como é que você analisa isso? Porque tem a ver com as doenças, eu estou falando certo, são doenças cardíacas, é isso? Sim, tem relação total, inclusive, Hermínio. A gente percebeu que na época da pandemia, onde foi preconizado isolamento social com força mesmo, que as pessoas ficaram em casa, foi orientado por parte da imprensa, do poder público, a não procurar o pronto-socorro pelo maior risco de contaminação com coronavírus. Então, muitos pacientes que têm doenças crônicas, hipertensos, renais crônicos, diabéticos mal controlados, pacientes com insuficiência cardíaca, coronariopata, que tem entupimento das artérias coronárias, tiveram, basicamente, aqueles que dependem dos serviços públicos, suspensos os seus acompanhamentos médicos. Então, essas pessoas ficaram em casa e tiveram suas descompensações. O que a gente observa é que agora, passando toda essa fase do isolamento social, a gente percebe que tem chegado
em pronto-socorro pacientes mais graves. Inclusive dentro da minha área, que eu faço cateterismo cardíaco, os últimos pacientes que a gente tem feito exame, parece que as lesões coronárias estão muito mais complexas e mais graves, muito provavelmente fruto desse isolamento social. As pessoas deixaram de buscar ajuda quando realmente tiveram seus sintomas agudos e agora, de maneira mais tardia, procuram atendimento de saúde para resolver outros problemas de saúde que não relacionados ao coronavírus, mas aí já descompensados e evoluídos de forma mais grave, né? A gente precisa intervir quando a gente está no quadro agudo, quando muitas vezes já passou do ponto de intervenção, muitas vezes, dentro do meu caso, por exemplo, lesões crônicas e calcificadas, a gente acaba tendo mais dificuldade de recanalizar, de desobstruir essas artérias. Então, quando, por exemplo, um infarto, o paciente chega infartado, um quadro agudo no pronto-socorro, a gente tem mais sucesso em revascularizar esse paciente do que quando ele espera 3, 4 meses e vai buscar o atendimento de saúde. Muito bem, quer dizer, foi uma situação, ainda continua, né? A gente fala assim, naquele começo, que foi mais mesmo lá no mês de abril, maio, junho, que foi ali o ponto, hein, Luiz Paulo, mais firme, né? Mais forte mesmo da pandemia, em que as pessoas realmente ficam, eu mesmo fiquei em casa, com vontade de voltar à minha vida, fazer a atividade física e aquele receio, né? Hoje a gente já volta, já sabendo... Sim. Já sabendo até como se proteger um pouco mais, né? Não, e também a gente tinha as limitações dadas pelos decretos estaduais e municipais, né? Hoje nós estamos numa outra fase com os indicativos de curva descendente, tanto no caso de casos quanto no caso de mortes, mas as pessoas tinham muito receio mesmo de sair de casa. Eu vejo pelos meus pais, ambos estão na idade considerada de risco, também são de grupo de risco, meu pai como cardiopata e minha mãe como diabética, e eles até hoje mantêm uma situação que eles praticamente não saem de casa. A saída de casa deles é muito programada para os exames e para a situação de alguma consulta médica. Tirando isso, eles não saem. A entrega de alimentos e tudo mais por delivery, né? Eles têm a sorte de ter 3 mercados ali próximo a eles que fazem as entregas e estão nessa vida. Eles estão com muito receio, com razão, né, de sair. O pessoal ficou mesmo, né? Ficou mais receoso. Agora, doutor Lucas, com tudo isso, as medidas que foram tomadas, por mais contestadas que foram, teve manifestações, enfim, mas as medidas foram importantes. Eu me lembro, vou citar aqui da nossa região, aqui na Baixada, Santos tomou uma medida muito séria, junto com Guarujá também. A gente percebeu que aqui o prefeito ele fechou ali o calçadão, fechou a praia. Essas medidas foram importantes naquele momento, porque senão hoje a situação estaria muito pior, não é isso? A única medida que a gente tem até o momento realmente eficaz para diminuir a taxa de contaminação é o distanciamento social. Não existe outra forma de a gente diminuir a transmissibilidade do vírus nesse momento, se não for afastando as pessoas. A única forma de contágio com o vírus é através do contato. Então é óbvio, Hermínio, que essas medidas deveriam ter sido tomadas, e se elas não tivessem sido tomadas, o reflexo talvez seria muito pior. Mesmo assim, a gente sabe, tem acompanhado na Europa, tem visto que alguns países lá estão tendo a segunda onda da pandemia. Aqui, nesse período de campanha eleitoral, a gente tem visto algumas aglomerações. Não é difícil a gente evitar isso, principalmente nesse momento que o país vive de uma véspera de eleições municipais. Então a gente precisa ficar muito atento com o risco de segundas ondas, porque a aglomeração é o que faz o contágio, o que faz o vírus transmitir de pessoas para pessoas. A única forma que a gente tem para evitar nesse momento transmitir a doença é evitar o contato entre pessoas, é o distanciamento social, não tem outra medida nesse momento.
Foi necessário, né? Foi necessário, hein, Marcelo? Mas eu observo em algumas situações de campanha política que, mesmo com essa situação que é quase inevitável de você reunir pessoas e tudo mais, você tem um bom senso de uma boa parte dessas pessoas em se manter distante, cumprimentar de longe ou com o cotovelo, você não deixar o uso da máscara de forma permanente, álcool e gel. Então, se vier, vamos lá, virar uma segunda onda por conta de aglomeração, sim, ok, mas ela será menos forte, ela terá uma intensidade menor, porque uma série de contramedidas a ela, uma série de barreiras foram impostas. Sem contar uma situação que aí pode parecer, não, antes nós tínhamos os vulneráveis disponíveis ao vírus. Agora, quem está indo em reunião e tudo mais são aquelas pessoas que não são consideradas grupo de risco. A gente sabe que tem muita gente que é muito saudável que não resiste ao vírus, mas a situação da mortalidade de uma segunda onda que virá, ela será bem menor, porque essas contenções estão sendo feitas e a maior parte das pessoas de grupo de risco não está se expondo. Assim a gente espera, é verdade. E o melhor, como o Dr. Lucas comentou aí com a gente, a melhor maneira é a prevenção. Nós estamos voltando de novo a bater nesse assunto e olha, não tem saída, tem que usar máscara. Está provado pela ciência que o uso da máscara é um bloqueador, não é isso, doutor Lucas? É um bloqueador, porque os chamados perdigotos, aquele spray que a gente solta, a máscara bloqueia. Esse é o motivo de se usar uma máscara. Esse é o conceito. Você evita de transmitir as gotículas. Se você tem, durante a sua fala ou durante uma tosse, chance de eliminar gotículas a 1,5 metro, 2 metros de distância, com a máscara isso se reduz consideravelmente. Assim como o álcool gel na transmissão do vírus. Enfim, quando a gente tosse, leva as mãos até a boca e aí, eventualmente, cumprimenta outra pessoa. O álcool gel inibe isso, né? A transmissão pelo contato. Mas é uma noção de civilidade que a gente está falando aqui. Vamos dar um exemplo bem bobo. Bom, por que depois de eu ir ao banheiro eu lavo as mãos? Por uma questão de higiene, que depois eu vou colocar a mão na boca, vou coçar o olho, mas também é uma questão, eu vou cumprimentar alguém com a mão do banheiro, então é uma questão de você ter um cuidado com o outro, eu vou encostar nos lugares. Então, o uso da máscara, você não está se protegendo do vírus, você está protegendo a sua comunidade, você está protegendo os seus vizinhos do vírus. Essa é uma noção que a gente precisava propagar muito. Veja, se você ama quem está perto de você, usa máscara, porque aí você não vai disponibilizar um potencial vírus que você tenha para os outros. É uma noção de civilidade aqui. Gente civilizada entende isso e faz uso da máscara de forma permanente. Tem vezes que eu estou no carro, eu tenho que sair, dentro do carro eu estou de máscara. Mas você é bobo, o vidro está fechado? Não, eu não vou andar com o vidro fechado. A não ser que esteja chovendo, obviamente, mas com um dia normal e tudo mais, eu vou andar com o vidro aberto. Bom, e com a chegada agora com a chegada bom senso, gente. Civilidade e bom senso. E com a chegada agora da eleição, nós vamos ter eleição agora, doutor Lucas, agora dia 15, né, no domingo. Inclusive estaremos aqui, a Rádio Guarujá estará fazendo uma grande cobertura, né, a maior cobertura da cidade do Guarujá. Não vou dizer da região, tem outros veículos atuando, mas no Guarujá a maior cobertura que nós vamos fazer, em parceria com a Guaru TV e também com a TV Guarujá. Né? Nós vamos ter essa cobertura. E a Rádio Guarujá e mais todas as nossas redes sociais. Estaremos levando desde as 8 horas da manhã, a partir de domingo, toda a informação sobre o que está acontecendo. Vão ter repórteres aí nas ruas, trazendo a informação no momento do fato, o que acontece, estaremos dando a cobertura. E a partir das 5 horas da tarde, quando começa ali a apuração, estaremos aqui através da Guaru TV, da TV Guarujá e também da Rádio Guarujá, estaremos
passando aí os primeiros números, né, que irão aparecer aí, né? Mas o que eu quero falar com isso é que tem que se tomar os mesmos cuidados. Então, quem vai comparecer aí nos colégios para votar, o eleitor, precisa tomar esse cuidado, hein, doutor Lucas? Manter o distanciamento e seguir as orientações ali, né? Perfeito. A orientação principalmente para aquelas pessoas que são do grupo de risco, principalmente idosos, pacientes que têm doenças crônicas, imunodeprimidos, é que procurem irem votar nos horários de menor aglomeração. Dá preferência pelo horário da manhã e bem cedinho, que é onde tem menor chance de ter contato com outras pessoas. Aquelas pessoas, eventualmente, que queiram votar nos demais horários, respeitar o distanciamento social, o uso de máscara, eventualmente, se tiver necessidade, tiver disponibilidade, aliás, de levar o álcool gel, com certeza é muito bem-vindo. Então, a maior orientação fica para aquelas pessoas que são mais suscetíveis a terem complicações. Procurar os horários iniciais da manhã para se dirigirem à votação. A princípio, né, esse horário seria entre 7 e 10 da manhã no dia da eleição. É nesse horário que essas pessoas, né, que são mais suscetíveis à doença, poderiam votar, ter a preferência. Muito bom. Doutor Lucas Suman. Nós temos uma orientação no Tribunal Eleitoral, você, presidente de mesa, o horário foi estendido 1 hora, né? Então começa às 7, não às 8 as eleições, e das 8 até as 10 das 7 até as 10 da manhã, os idosos e as pessoas com comorbidades. Com a orientação, se você estiver com febre, não vá votar. O Tribunal Eleitoral vai fazer o devido, se você tiver o registro dessa febre e tudo mais, o abono a justificativa, da multa, né, por você não voltar, a justificativa vai ser feita. Então, se você tiver com febre, se tiver com sintomas característicos que têm sido mostrados do coronavírus, não vá votar. Se for votar, leve a sua caneta, leve um documento com foto, né? Mantenha o distanciamento de 1,5 metro da pessoa à frente das filas, né? E já vá preparado. Quem está ali vai estar com álcool em gel, quem está na sessão eleitoral, álcool em gel. Não vai ter reconhecimento biométrico, tá? Então não vai ter que colocar o dedão em lugar nenhum. Fiquem tranquilos, mas vá com o documento com foto. E usar a máscara, hein, Luiz Paulo? E usar a máscara sempre durante as eleições. Muito bem. Até porque, né, você vai usar a máscara e na hora que você vai se identificar, você só vai arrear um pouco a máscara para identificar para o mesário, só nesse momento. Exato. Mas em todo o processo você vai utilizar a máscara. Muito bem, doutor Lucas Suman, muito obrigado por ter participado hoje, a gente conversando um assunto tão sério, tão preocupante e tão necessário que o Brasil inteiro está atento às vacinas, e a sua participação aqui é de fundamental importância. Obrigado, doutor Lucas. Valeu, Hermínio. Obrigado a todos pela companhia nessa manhã. Um forte abraço. Valeu. Professor Luiz Paulo, obrigado. Até amanhã no Bom Dia Cidade. Até amanhã no Você Sabia. Um abraço, pessoal. Marcelo, você volta meio-dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativa no Ar e hoje às 15 horas tem sessão da Câmara Municipal de Guarujá. Muito bom. E assim estamos encerrando mais essa edição do Bom Dia Cidade. Quero agradecer a vocês, a grande audiência, agradecer a vocês o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, vocês que nos acompanharam aí na Guaru TV, vocês que nos acompanharam também na TV Guarujá. Então, agradecer a vocês pela essa companhia, também nos 1550 aqui da Rádio Guarujá, pelas nossas redes sociais, vocês também nos prestigiaram bastante, então muito obrigado. Continue acompanhando agora a programação. Renato Costa está chegando daqui a pouquinho. Renato Costa chega com o Show da Manhã até o meio-dia aqui na Rádio Guarujá. Até amanhã com mais um Bom Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.